Galerinha aqui do canal, o assunto de hoje não poderia ser outro que está no tema e-mail, é a renovação parada, emperrada de Gabriel Pereira, aí, o jovem de 20 anos que já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e do mundo, e é isso que está preocupando a diretoria do Corinthians e os torcedores, porque sem dúvida nenhuma Gabriel Pereira, ele foi e está sendo um dos jogadores mais importantes do Corinthians nesse momento, e ele é jovem, galera, por isso que está a grande preocupação, porque ele é muito jovem, ele pode render aí milhões para o Corinthians no futuro aí, no próximo ano, por exemplo. Se o Corinthians renova o contrato com o garoto, ele pode ser negociado a qualquer momento do ano que vem por um grande valor, e isso pode entrar como benefício para o Corinthians. Mas é o fato que o jogador e seu empresário estão emperrando a negociação com o Corinthians quer renovar, o jogador, o empresário perdem tempo, eles ficam tentando ganhar tempo e enrolando o Corinthians. O fato é que ele vai jogando, o tempo vai passando, e se ele não renovar com o Corinthians, há uma grande chance aí dele até ser negociado para um dos nossos rivais, o que seria uma palhaçada, seria fazer uma coisa que o Santos está fazendo errado aí há muitos anos, perdendo jogadores de graça para outros clubes, até mesmo para times do Brasil, perdendo jogadores de graça, e parece que o Corinthians vai levar um chapéu aí dessa dupla que é o empresário e o Gabriel Pereira. Já vou mandando um recado pro Gabriel Pereira, tá fazendo palhaçada com essa renovação, o nome do Corinthians não poderia estar nessa enrolação de renovação. Se o jogador não quiser renovar, o Corinthians não pode deixar o jogador jogar, vestir a camiseta do Corinthians para ser vitrine no nosso time. Não importa se ele é o melhor, se ele é o cara do Corinthians nesse momento, não importa. E galera, pasme o que está rolando aí na imprensa, segundo a imprensa, segundo o que está sendo noticiado aí nos jornais, nos veículos de internet, tudo, é que o Gabriel Pereira tem um salário de 12 mil reais para o Corinthians. Aí você fala para mim, 12 mil reais é muito pouco. Cara, é muito pouco, mas para um jovem que passou praticamente um ano inteiro só jogando nas divisões de base e treinando com os profissionais, cara, 12 mil reais é um salário ótimo para um jogador de futebol que ainda não fez nada na carreira, que é o caso dele. Mas enfim, o jogador jogou, fez alguma coisinha e precisa ser valorizado, precisa assinar um novo contrato, uma renovação. E pá, o jogador está pedindo aí 300 mil reais, é o que os jogadores, são empresários, estão pedindo, fora as luvas que não foi revelada, fora os bônus, os gatilhos chamados bônus, que você ajeita no contrato para você receber, com conquista de título, passado o tempo de contrato e tudo mais. Tudo isso também entra como negociação no contrato, e é isso que está impedindo o Corinthians de renovar com o Gabriel Pereira. O clube entende que é uma pedida muito alta, o jogador não fez ainda não ganhou títulos com a camisa do Corinthians, não foi artilheiro em nenhum momento, não fez coisas extraordinárias para ter o seu contrato renovado num valor tão alto neste momento, galera. Então o Corinthians está de mãos atadas, porque o jogador é, sem dúvida, o melhor jogador do time nesse momento, é o jogador que mais está entregando, apesar de ter a seleção aí como jovem, todo oscila. O jogador, sem dúvida, ele vem sendo muito importante no Corinthians, sendo muito importante aí nos últimos jogos. Mas eu acho que o jogador está dificultando, junto com o seu empresário, como eu já falei no começo do vídeo, a sua renovação. E para mim, nesse momento, o Corinthians não poderia estar de mãos atadas e estar na mão desses dois caras. Deveria afastar o Gabriel Pereira até que a renovação seja feita ou não. Porque, galera, o Campeonato Brasileiro está acabando em dezembro, já está aí, em novembro já está aí. Se o jogador não renovar com o clube, o jogador vai entrar em férias, vai voltar no começo de janeiro, e março já vai estar liberado para poder assinar com qualquer outro clube. Então, cara, se não quer jogar, se não vai renovar, deixa o jogador afastado até que ele tome alguma atitude para sim ou para não, se vai ou não renovar com o Corinthians, se vai esperar uma outra proposta de um outro clube, que tem Palmeiras, Santos e São Paulo aí de olho no craque. Isso é fato, todo mundo já está ligando o sinal de alerta aí para uma possível
não acerto entre Corinthians e Gabriel Pereira, e esses clubes de São Paulo, nossos principais rivais, estão de olho no Gabriel Pereira sim, galera. Os caras vão oferecer qualquer quantia para poder tirar a joia do Corinthians e possivelmente aí depois de 6 meses, 1 ano, vender e tirar sarro do Corinthians. Então o Corinthians tem que ficar de olho e evitar chacota e pressionar também, jogar as cartas do baralho, porque esse é um jogo de xadrez, de baralho, que você tem que azeitar com o jogador, com o empresário, porque senão, se você for aceitar tudo, você também quebra o clube e não dá para seguir mantendo um time de futebol, aceitando e sendo massa de manobra de empresário, de jogador, aceitando qualquer coisa, entendeu? O fato é que o jogador surgiu há 3 meses apenas, nem isso. O fato é que o jogador surgiu aí há pouco mais de 1 mês e meio, 2 meses, e até então ele não era visto e não estava nem jogando nos profissionais do Corinthians com tanta frequência como hoje. Então o fato é que ele está usando dessas artimanhas, dessa possibilidade do que o Corinthians deu para ele também. Ele entregou o seu futebol, isso é fato, isso também é plausível, mas ele está usando a visibilidade que o Corinthians também tem para poder acarear outros benefícios para ele, para si próprio, como o Palmeiras, Santos, o Corinthians, Santos e São Paulo, até o Flamengo, de olho no jogador. Isso é complicado e é usado isso sim como pressão para o clube assinar e aceitar qualquer coisa quando um jogador pede para se renovar, para ter seu contrato renovado com o clube, galera. Então essa é a minha opinião. Eu acho que deveria dar um tempo para o Gabriel Pereira pensar, afastar ele do Corinthians, dos treinamentos dos jogadores, para poder ele sim definir se vai querer ou não jogar no Corinthians, porque senão vamos afastar o jogador e bola para frente, e amanhã surge outro jogador. O Corinthians vai aprendendo assim a fazer contratos importantes com os jogadores e saber avaliar mais os jogadores que tem em mão, coisa que essa diretoria, essas pessoal que está aí dentro não avaliou bem o garoto, e por isso que essa renovação de contrato já deveria ter feito antes, quando o jogador estava em baixa, uma renovação de contrato nas causas que o Corinthians queria, nas causas que o Corinthians poderia fazer, e o jogador aceitaria, já que não estava num grande holofote. Mas o Corinthians passou, e esses profissionais que estão aí dentro do Corinthians deveriam ser responsabilizados por isso. E agora o jogador e o seu empresário estão com a faca e o queijo na mão para pressionar e exigir qualquer coisa do Corinthians, galera. Esse é o fato. O Corinthians está vendido nessa história. Se o Corinthians não renovar, o Corinthians vai ser criticado por isso. E se o Corinthians renovar, pode ser também que o Corinthians pague o pato e o jogador de um dia para o outro também pare de jogar e não seja mais aquele jogador que a gente está vendo hoje, porque a gente sabe que quando o jogador está no fim de contrato, ele aparece pro futebol, ele começa a jogar, ele começa a correr, ele começa a se esforçar mais, porque o jogador brasileiro tem essa tendência de, quando está confortável, não fazer por onde, não fazer por merecer, estar na posição que ocupa. Então também é um risco muito grande aí de renovar com um cara, oferecer um salário grande, um contrato longo, e o jogador também de um dia para a noite não render e não produzir mais o que está rendendo agora nesse momento. Então o Corinthians está vendido nessa história, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então vamos ver e esperar o que vai acontecer aí nos próximos dias sobre a relação entre Corinthians, Gabriel Pereira e seu empresário, galera. Então, se você ficou até aqui, chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, sua inscrição, muito importante aqui nesse canal. Por isso que eu te peço, é muito importante sua participação no canal do Bala, galera. Fica com Deus.